Tem noites em que o coração vira pedra e a gente só enxerga o buraco. Mas lembra, coragem não é ausência de medo, é seguir mesmo com as mãos tremendo. Hoje, nesta história, um homem rico perdeu tudo sem perder nada, e uma mulher simples entregou tudo sem pedir nada. A cada minuto você vai ver um detalhe que ninguém notou, e no fim vai entender por que amor verdadeiro não respeita endereço nem sobrenome. Fica comigo até a última cena, porque o que parece fraqueza no começo vira força no final. Me diz, qual foi a última vez que você precisou escolher entre orgulho e verdade? A história começa numa manhã de terça-feira, quando João Pedro Almeida abriu os olhos e não reconheceu o silêncio da casa. Silêncio é coisa estranha numa mansão de vidro e mármore. Ainda mais quando você tem 2 filhos pequenos e uma rotina que costumava girar em torno de risos, birras e mamadeiras. Mas naquele dia, o silêncio era diferente, pesado, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração, esperando alguém gritar ou chorar ou quebrar alguma coisa. João Pedro levantou devagar, passou a mão no rosto e sentiu o peso da barba por fazer, do cabelo bagunçado, da cama king size que de repente parecia grande demais para uma pessoa só. O lençol do outro lado estava gelado. Ninguém tinha dormido ali. Não ontem, não anteontem, não nas últimas 3 semanas. 3 semanas antes, a esposa dele tinha saído pela porta da frente com 2 malas Louis Vuitton, um advogado ao telefone e uma frase que cortou mais fundo que qualquer faca. Eu não nasci para isso. Você cuida deles agora. Você percebeu o detalhe? Ela não disse, cuida dos nossos filhos. Disse, cuida deles. Como se Arthur, de 3 anos, e Miguel, de 5 meses, fossem projetos que ela tinha tentado e desistido. Como se maternidade fosse um curso que ela tinha começado e trancado no meio. João Pedro não chorou na hora, não gritou, não implorou. Só ficou parado na sala com o bebê no colo e o mais velho agarrado na perna. E sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A parte forte vem agora. Porque quando a traição vem embrulhada em abandono, a dor não dá trégua. João Pedro descobriu a infidelidade por acaso, num celular esquecido em cima da cama, numa manhã qualquer de segunda-feira. Ele tinha acordado cedo para uma reunião importante e viu o aparelho vibrando sem parar. Mensagens. Dezenas delas. E quando desbloqueou, porque a senha era a data de aniversário dele mesmo, viu tudo. Fotos, conversas íntimas, promessas de um futuro longe dali, longe dos filhos, longe da responsabilidade, longe dele. O amante era um executivo de outra empresa, divorciado, sem filhos, livre, tudo o que ela aparentemente queria ser. João Pedro sentou na beirada da cama e leu tudo. Cada palavra era uma facada. Ela dizia coisas como, eu me sinto presa, maternidade não é para mim, eu quero viver de verdade. E o pior, meu marido nem percebe que eu não tô mais aqui faz tempo. E era verdade. João Pedro tinha estado tão imerso no trabalho, em fechar contratos, em expandir negócios, que não tinha visto a mulher ao lado desaparecendo aos poucos. Quando ela acordou, 2 horas depois, ele estava ainda sentado ali, segurando o celular. Você viu? Ela disse. Não era pergunta, era constatação. Vi, ele respondeu. E esperou. Esperou desculpa, choro, algum arrependimento. Mas ela só suspirou como quem se livra de um peso. Então agora você sabe, eu não aguento mais fingir. Eu não nasci para ser mãe, João Pedro. Eu tentei, juro que tentei, mas eu não consigo. Repara no que não é dito. Ela não pediu desculpa. Não chorou pelos filhos. Só se justificou. João Pedro sentiu algo quebrar dentro dele naquele momento. Não era só o casamento. Era a imagem que ele tinha construído da própria vida. A família perfeita. A esposa bonita. Os filhos saudáveis. A casa impecável. Tudo desmoronando num piscar de olhos. E os meninos? Ele perguntou. A voz mais firme do que esperava. Eles vão ficar com você. Você tem condições, tem estrutura. Eu vou mandar pensão, obviamente, mas eu não posso. Eu não consigo mais estar aqui. E foi isso. 3 dias depois,
ela fez as malas. Beijou a testa dos filhos como quem beija sobrinhos distantes. E foi embora. Arthur chorou. Miguel era pequeno demais para entender, mas chorou também, contagiado. E João Pedro ficou ali, com 2 pedaços de si mesmo nos braços, sem saber o que fazer. Respira, porque mesmo quando a base desmorona, a gente ainda tem que acordar, levantar e cuidar de quem depende da gente. Não corre do medo. Atravessa com passos pequenos. João Pedro não sabia disso ainda, mas ia aprender. Nos primeiros dias, ele tentou manter a normalidade. Contratou uma enfermeira particular para ficar durante o dia enquanto ele trabalhava. Mas a mulher, embora competente, era fria. Tratava os meninos como pacientes, não como crianças. Arthur perguntava pela mãe toda hora. Cadê a mamãe? Ela teve que viajar, filho. Quando ela volta? João Pedro não sabia o que responder. Então mentia. Logo, filho. Logo. Mas as semanas passavam e logo nunca chegava. João Pedro podia ter tudo. Empresas em 3 estados, contas no exterior, carro importado trocado todo ano, casa de 5 andares com piscina de borda infinita, academia particular, sala de cinema, adega climatizada. Mas não tinha o essencial. Não sabia trocar fralda sem sujar o chão inteiro. Não sabia qual música acalmava o bebê às 3 da manhã. Não sabia que Arthur tinha medo do escuro e precisava de uma luz de tomada acesa no corredor, da amarela, não da branca. Não sabia que Miguel só dormia de lado direito e que precisava de um paninho de boca específico. O azul com bordado de urso, não qualquer outro. Ele tinha construído um império no mercado financeiro. Sabia ler balanços complexos, fechar negócios milionários, prever tendências de mercado. Mas nunca tinha aprendido a fazer mingau sem queimar o fundo da panela. E foi aí que ele entendeu. Dinheiro compra conforto, mas não compra presença. A semente está plantada. Guarda essa frase. Confiança se constrói devagar, tijolo por tijolo. João Pedro disse isso para si mesmo numa madrugada, segurando Miguel que chorava sem parar, enquanto Arthur dormia abraçado num ursinho de pelúcia no sofá da sala, porque tinha tido pesadelo e João Pedro não sabia como fazer ele voltar para o quarto. Foi naquela noite, às 4 da manhã, com o bebê finalmente dormindo no colo e o corpo doendo de cansaço, que João Pedro entendeu que precisava de ajuda. Ajuda de verdade. Os primeiros dias foram um pesadelo operacional. João Pedro tentou conciliar reuniões com mamadeiras, relatórios financeiros com choros de madrugada, videoconferências com o som de Arthur gritando "Papai Cocô" no pior momento possível. Numa reunião com investidores japoneses, Miguel começou a chorar tão alto que João Pedro teve que desligar a câmera, pedir desculpas e remarcar. A secretária dele, uma mulher eficiente de 50 anos chamada Márcia, viu o chefe desmoronando aos poucos e sugeriu: "Doutor João Pedro, o senhor precisa contratar uma babá. Uma de verdade. Alguém que entenda de criança." Ele resistiu. Orgulho, talvez, ou medo de que outro estranho entrasse na vida dos filhos e depois também sumisse. Mas no 5º dia sem dormir direito, com o bebê chorando sem parar porque estava com cólica, e Arthur fazendo birra porque queria a mãe, e João Pedro no limite do colapso nervoso, ele cedeu. Ligou para uma agência especializada em cuidadores, a mais cara da cidade, e pediu referências completas, histórico detalhado, experiência comprovada, atestados, recomendações. Queria alguém invisível, alguém que cuidasse bem, mas não se envolvesse emocionalmente. Alguém eficiente, pontual, profissional, sem afeto demais, sem intimidade, só trabalho técnico, limpo, protocolar. João Pedro tinha aprendido a vida inteira que relações profissionais precisavam de limites claros. Não queria confusão, não queria vínculo que pudesse se romper e machucar os meninos de novo. É aqui que tudo muda. 2 dias depois, na quarta-feira seguinte, Clara Nogueira tocou a campainha às 7 da manhã em ponto. João Pedro abriu a porta e viu uma mulher de uns 35 anos, 1,60 m e poucos, cabelo castanho preso num coque simples, roupa discreta,
calça jeans limpa mas desbotada, blusa branca de algodão, tênis de lona surrado mas impecável, mochila surrada nas costas e um sorriso pequeno, do tipo que não promete milagre, mas entrega a presença. Bom dia, senhor. Eu sou a Clara Nogueira. Vim pela vaga de babá. A agência me mandou. A voz era calma, sem pressa, com sotaque leve do interior. João Pedro fez o que sempre fazia. Avaliou rápido. Roupa simples mas limpa, mãos calejadas, mas unhas curtas e limpas. Postura tranquila, olhar firme. História difícil, provavelmente, mas dignidade intacta. E quando Miguel começou a chorar lá dentro com aquele choro agudo de bebê com fome, Clara inclinou a cabeça levemente e perguntou sem urgência, mas com firmeza: "Posso entrar?" João Pedro hesitou. Tinha preparado um roteiro de entrevista, perguntas sobre experiência, referências, disponibilidade. Mas algo naquele momento, talvez o cansaço extremo, talvez a intuição, fez ele simplesmente acenar que sim. Clara entrou, tirou a mochila com cuidado, pendurou na cadeira da sala, foi direto para a cozinha, lavou as mãos com sabão até os cotovelos como enfermeira, secou no pano de prato limpo e, sem pedir licença, mas também sem invadir, perguntou: "Posso pegá-lo?" João Pedro, ainda processando a eficiência silenciosa daquela mulher, acenou de novo. Clara foi até o bebê conforto onde Miguel esperneava vermelho de tanto chorar. Abaixou, pegou ele no colo com firmeza, mas delicadeza, apoiou a cabecinha dele no ombro e começou a balançar devagar, no ritmo certo, nem muito rápido, nem muito devagar. E cantarolou, baixinho. Uma cantiga antiga, dessas que a avó canta, que João Pedro não conhecia, mas que fez alguma coisa dentro dele se aquietar também. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Miguel parou de chorar em 3 segundos. 3. Como se um botão tivesse sido desligado. O bebê soluçou mais 2 vezes, depois relaxou completamente nos braços dela. Encostou a cabecinha molhada de lágrima no ombro de Clara e fechou os olhinhos. Repara no que não é dito. João Pedro ficou parado no meio da sala, olhando aquilo como quem vê mágica de verdade. Ele tinha passado a noite inteira tentando acalmar Miguel. Tinha andado pela casa, tinha ligado música, tinha tentado mamadeira, tinha checado fralda, temperatura, tudo. Nada funcionava. E aquela mulher que tinha acabado de entrar na casa dele resolveu em 3 segundos. Arthur apareceu no corredor, ainda de pijama do Homem-Aranha, cabelo espetado, olhos inchados de tanto chorar nos últimos dias. Parou. Olhou para a mulher desconhecida segurando o irmão. E em vez de correr ou se esconder, ficou parado, observando. Clara olhou para ele, abaixou um pouco para ficar mais na altura da criança e disse com voz tranquila: "Oi, Arthur. Eu sou a tia Clara. Você gosta de panqueca?" Arthur piscou. Passou a mão no nariz. "Gosto." A voz saiu rouca, cansada. "Então vem comigo, a gente faz juntos. Mas primeiro você lava o rosto e escova os dentes, tá bom? Homem forte cuida de si." Arthur olhou para o pai. João Pedro, ainda sem processar direito o que estava acontecendo, acenou. "Vai, filho. Vai com a tia." E Arthur foi. Subiu as escadas devagar, olhando para trás a cada 3 degraus, como se tivesse medo que a mulher sumisse. Mas Clara ficou ali, balançando Miguel, esperando. E quando Arthur voltou, de rosto lavado e dentes escovados, ela sorriu. "Perfeito. Agora vamos fazer a melhor panqueca do mundo." Pronto. Foi assim. Sem contrato assinado ainda, sem entrevista formal com perguntas e respostas, sem combinados por escrito, sem protocolo. Clara entrou na casa de João Pedro Almeida e, em menos de 20 minutos, trouxe algo que o dinheiro dele nunca tinha comprado e que todos os consultores empresariais do mundo jamais conseguiriam vender: leveza. Ela fez panqueca com Arthur. Ensinou ele a quebrar o ovo sem derramar muito. Deixou ele misturar a massa mesmo fazendo sujeira. Trocou Miguel com eficiência, mas conversando com o bebê o tempo todo, como se ele entendesse cada palavra. Organizou a cozinha sem fazer alarde. Preparou uma madeira na temperatura certa.
colocou roupa para lavar, dobrou a que estava no varal desde anteontem. E quando João Pedro finalmente conseguiu raciocinar de novo, ela estava sentada na sala com os dois meninos no sofá de cada lado, lendo um livro ilustrado sobre um dragão que tinha medo de voar, fazendo vozes diferentes para cada personagem, modulando o tom, criando suspense. Arthur ria. João Pedro não via o filho rir assim? Fazia semanas. Miguel babava no próprio pezinho, olhava para Clara com aqueles olhos enormes de bebê e parecia completamente hipnotizado. E João Pedro, ainda de terno amassado da reunião do dia anterior, gravata afrouxada, olheiras profundas, sentou na poltrona de couro italiano que custava mais que um carro popular e pensou pela primeira vez em muito tempo. Será que isso é real? Será que eu tô sonhando? A primeira semana foi um teste silencioso. João Pedro observava tudo como analista que é. Chegava em casa mais cedo do que o combinado. Fingia trabalhar no escritório do segundo andar, mas na verdade ficava atento aos sons da casa. Clara não fazia nada espetacular. Não tinha diploma de pedagogia pendurado na parede, não falava inglês fluente ou mandarim, não usava métodos Montessori nem filosofia Waldorf, nem nada que estivesse na moda entre as famílias ricas. Mas tinha algo que João Pedro nunca tinha visto em ação. Paciência infinita e um jeito de estar presente de verdade, com corpo, mente e alma. Quando Arthur fazia birra, e ele fazia várias por dia porque estava processando o abandono da mãe, Clara não gritava, não ameaçava, não barganhava. Abaixava na altura dele, segurava as mãozinhas pequenas com firmeza suave e perguntava, olhando direto nos olhos: "O que você está sentindo agora, Arthur? Fala pra tia." E o menino, que antes só sabia chorar e espernear, aos poucos começava a nomear. "Eu tô com raiva." "Raiva de quê?" "Da mamãe que foi embora." Clara respirava fundo. E João Pedro via pelo vidro do escritório a mulher escolhendo as palavras com cuidado. "Eu sei que você tá com raiva. E tá tudo bem sentir raiva. Raiva faz parte. Mas raiva não some quando a gente grita ou bate ou quebra. Tá bom? Raiva precisa sair de um jeito que não machuca você nem ninguém. Sabe como?" Arthur balançava a cabeça. "A gente fala sobre ela. A gente desenha ela. A gente corre até cansar. A gente brinca de lutar com a almofada. Quer fazer alguma dessas coisas?" E ia. Todo dia. Uma estratégia diferente, adaptada ao momento. João Pedro nunca tinha pensado nisso. Para ele, criado numa família tradicional onde sentimento era fraqueza e birra era desobediência que se resolvia com autoridade, aquilo era revolucionário. Mas funcionava. Arthur foi aos poucos parando de acordar gritando de madrugada. Parou de fazer xixi na cama. Voltou a comer direito. Voltou a brincar. E João Pedro percebia com uma mistura de admiração e algo parecido com inveja, que Clara estava conseguindo algo que ele, com todo o dinheiro e poder, não conseguia: fazer os filhos dele se sentirem seguros de novo. Você escolheria ignorar ou escutar? Essa é a pergunta que João Pedro começou a fazer para si mesmo toda vez que chegava em casa e via as cenas cotidianas, porque até então ele tinha resolvido tudo na vida com dinheiro, estratégia, controle, planejamento. Mas os filhos dele não eram negócios. Não respondiam a planilhas, não seguiam cronogramas. Eram seres humanos pequenos, confusos, machucados, precisando de algo que não se compra, presença verdadeira. E Clara entendia isso num nível que João Pedro estava apenas começando a compreender. A segunda semente está aqui. Presta atenção. Um dia, 2 semanas depois de Clara ter começado, João Pedro chegou mais cedo e encontrou ela sentada na lavanderia, dobrando roupa e ouvindo o rádio baixinho. Ele parou na porta sem ela perceber e perguntou: "Clara, posso te fazer uma pergunta?" Ela levantou os olhos, não pareceu assustada, apenas atenta. "Claro, senhor. Por que você escolheu essa profissão? Cuidar de filhos de outras pessoas?" Clara dobrou mais uma camiseta pequena do Arthur, alisou com carinho e respondeu sem parar o que estava fazendo, mas com uma sinceridade que desarmou João Pedro completamente.
Porque amor não escolhe lugar, senhor João Pedro. A gente cuida de quem precisa, onde precisar. Criança é criança. Não importa de quem é filho. Importa que está ali, precisando, e eu posso ajudar. João Pedro achou estranha a resposta. Muito altruísta para ser real. Pensou o empresário cético. Guardou na memória. Não sabia ainda que essa frase ia ecoar de formas que ele jamais imaginaria. Não sabia que estava diante de alguém que realmente acreditava nisso. E não sabia que ele mesmo, em breve, teria que decidir se acreditava também. As semanas passaram e a rotina ganhou forma, estrutura, previsibilidade. Clara acordava às 6, chegava às 7 e a casa transformava. Preparava café reforçado para João Pedro, já aprendendo que ele gostava forte e sem açúcar. Acordava Arthur com música baixinha e carinho, nunca de supetão. Trocava Miguel cantarolando sempre a mesma música, criando ritual. Dava banho nos dois, brincava na banheira com patinhos de borracha, vestia com paciência mesmo quando Arthur insistia em querer colocar a camiseta do avesso, porque é mais legal assim. Alimentava, brincava, ensinava cores, números, palavras, ensinava a dividir brinquedo, a pedir desculpa, a agradecer. Acalmava quando chorava, ninava quando cansava, e preenchia a casa com uma energia que João Pedro não sabia nomear, mas que reconhecia. Era paz. E João Pedro ia trabalhar com a consciência mais leve pela primeira vez em meses. Sabia que os meninos estavam bem. Não apenas cuidados tecnicamente, mas amados. E isso mudou tudo nele. Ele começou a render mais nas reuniões. Fechou 3 contratos importantes que estavam travados. Recuperou o foco que tinha perdido. Mas, ao mesmo tempo, começou a sentir uma coisa estranha, desconfortável, toda vez que voltava para casa no fim do dia. Não era ansiedade ruim. Era ansiedade boa. Aquela vontade de chegar logo, de abrir a porta. Não apenas para descansar ou para ver os filhos, mas para ver ela, Clara. Para ouvir o riso dela com Arthur. Para ver o jeito dela segurar Miguel. Para sentir a casa viva de novo. Ele não admitia isso nem para si mesmo. Bloqueava o pensamento assim que surgia. Mas estava lá, crescendo devagar como planta teimosa em concreto. Um desconforto bom. Uma inquietação que aquecia. Arthur começou a chamar Clara de Tia Clara que cuida da gente de verdade. E esse de verdade cortava João Pedro sempre, porque a criança de 3 anos estava fazendo uma distinção dolorosa. Tinha gente que cuidava porque era pago e tinha gente que cuidava porque se importava. Miguel, que ainda não falava, sorria diferente quando via Clara de manhã. O rostinho inteiro se iluminava. E João Pedro percebia os detalhes obsessivamente, como bom observador que sempre foi. O caderninho surrado que Clara mantinha na bolsa, onde anotava com letra caprichada os horários das sonecas de Miguel, as reações a cada alimento novo, as músicas que acalmavam, as frases que Arthur falava e que ela considerava importantes. Hoje o Arthur disse que a lua é uma bola de queijo. Imaginação linda! Miguel segurou o dedo sozinho hoje e puxou, força aumentando. João Pedro nunca tinha pensado em registrar essas coisas. Achava que eram só acontecimentos. Mas Clara via significado, via crescimento, via vida acontecendo. A maneira como ela conversava com Arthur sobre a mãe também impressionava João Pedro profundamente. Sem mentir, mas sem destruir. Quando Arthur perguntava, e ele perguntava com menos frequência, mas ainda perguntava, Clara abaixava, olhava nos olhos e dizia a verdade possível. Sua mãe foi embora, Arthur. Mas isso não significa que você não é amado. Você tem o papai, que te ama muito. Tem o irmãozinho, que precisa de você. Tem a tia, que cuida de vocês. Tem gente que te ama, tá ouvindo? E isso é o que importa. O cuidado para não pisar no luto. Para não mentir, mas também não destruir a imagem materna completamente. Era cirúrgico. E João Pedro começou a admirar aquilo. Admiração virou respeito. Respeito virou curiosidade sobre quem era aquela mulher. Curiosidade virou atenção. Atenção virou outra coisa. Repara,
Ele ainda não sabia nomear. Não queria nomear. Mas o corpo sabia. O coração sabia. Ele começou a notar coisas que não deveria notar. O jeito que Clara prendia o cabelo quando ia cozinhar. O sorriso dela quando conseguia fazer Arthur rir de algo bobo. A paciência infinita dela com Miguel, quando o bebê fazia birra na hora de trocar. A risada dela, rara mas bonita, quando algo realmente engraçado acontecia. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? A terceira semente é esta, e ela é a mais importante. Um dia, depois de quase 2 meses de Clara na casa, João Pedro chegou cedo, antes do combinado, porque uma reunião tinha sido cancelada. Subiu para o escritório e viu, na mesa onde ele trabalhava às vezes, o caderninho de Clara. Ela tinha esquecido ali. João Pedro olhou. Sabia que não devia abrir. Era particular. Mas a curiosidade venceu. Abriu. E o que viu mudou algo dentro dele para sempre. Não era só anotações técnicas sobre os meninos. Tinha reflexões, pensamentos. Frases escritas com letra caprichada e cuidado. Arthur pediu desculpas sozinho hoje depois da birra. Não porque eu mandei, porque ele quis. Esse menino tem um coração enorme. Tá crescendo tão forte. Miguel segurou meu dedo hoje e riu quando eu fiz cócegas. Coração quentinho de amor por esse bebê. E então, na página seguinte, algo que fez João Pedro parar de respirar por 3 segundos. João Pedro chegou cansado hoje, mas mesmo assim sentou no chão e brincou com o Arthur de carrinho. Deu para ver que ele tá tentando. Tá aprendendo a ser pai presente. Tenho orgulho dele, mesmo sem poder falar isso. João Pedro leu de novo. E de novo. Tenho orgulho dele. Clara via. Clara enxergava o esforço. E aquilo importava para ela. Importava o suficiente para escrever. Ele fechou o caderno com cuidado, recolocou exatamente onde estava, saiu do escritório e foi para o quarto. Ficou parado na frente da janela panorâmica, olhando a cidade lá embaixo, os prédios, o trânsito, as pessoas minúsculas indo e vindo, e tentou entender o que estava acontecendo dentro do peito. Algo apertava, algo aquecia, algo assustava. Foi numa quinta-feira, quase 3 meses depois de Clara ter começado, que João Pedro teve certeza absoluta do que estava sentindo. Ele tinha voltado cedo de uma reunião que foi cancelada no último minuto. Entrou em casa usando a chave, silencioso, e ouviu risadas vindas da sala de estar. Não foi pro escritório. Seguiu o som. E viu. Clara estava no chão de carpete creme caríssimo, de 4, fingindo ser um leão. Arthur estava montado nas costas dela, segurando uma vassourinha como se fosse uma lança, gritando com alegria pura. Mais rápido, leão. O caçador tá vindo! Miguel estava no bebê conforto ao lado, batendo palminhas gordas de bebê e balbuciando algo que só ele entendia, rindo com a cena. A sala estava bagunçada. Almofadas no chão, brinquedos espalhados. Nada da ordem impecável que a governanta mantinha antes. E era perfeito. Perfeitamente imperfeito. Perfeitamente vivo. João Pedro encostou no batente da porta, terno ainda impecável, maleta de couro italiana na mão, e sentiu algo que não sentia fazia anos. Sentiu que aquilo era um lar. Não uma casa cara, projetada por arquiteto premiado, decorada por designer renomada, fotografada para revista de luxo. Um lar, onde vida acontecia, onde imperfeição era permitida, onde riso ecoava. E Clara era o centro gravitacional disso tudo. Ela criava aquele campo. Ela fazia aquele espaço existir. Clara percebeu a presença dele. Parou, meio sem jeito, meio rindo ainda, cabelo escapando do coque, bochecha corada de esforço. Desculpa, senhor João Pedro. A gente tá brincando de safari. Eu arrumo já já. Não? A palavra saiu firme. Clara piscou surpresa. Não para, continua. Faz bem para ele. Clara sorriu. Quer brincar com a gente? João Pedro hesitou. Executivos não brincam no chão de 4, mas pais brincam. E ele queria, mais do que qualquer coisa naquele momento, ser pai. Quero. Tirou ao paletó.
afrouxou a gravata, sentou no chão e virou um elefante que perseguia o leão enquanto Arthur morria de rir. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. A partir daquele dia, alguma coisa mudou irreversivelmente. João Pedro começou a chegar em casa mais cedo sempre que podia. Não por obrigação ou culpa, por vontade genuína. Começou a participar da rotina da noite. Dava banho nos meninos com Clara orientando. Ajudava a arrumar os brinquedos antes de dormir. Lia história com Arthur, fazendo vozes diferentes como tinha visto Clara fazer. E depois, quando as crianças dormiam, ele e Clara ficavam na cozinha, conversando. Pequenas conversas que foram crescendo. Clara contava histórias da infância dela. Tinha crescido no interior de Minas, numa cidadezinha que João Pedro nunca tinha ouvido falar. Filha de faxineira e pedreiro. Tinha 3 irmãos, todos mais novos. Tinha sido a mãe deles desde os 10 anos, quando a mãe dela começou a trabalhar de doméstica em casa de família e ficava a semana inteira fora. Clara estudou até terminar o ensino médio numa escola pública precária. Trabalhou desde os 14. Limpeza, cozinha, cuidado com idosos, cuidado com crianças. Descobriu que tinha jeito com criança, que gostava de verdade, que conseguia entender o que elas precisavam antes mesmo delas saberem pedir. Fez cursos gratuitos de primeiros socorros, de desenvolvimento infantil, de educação emocional. Estudava sozinha em livros da biblioteca municipal, porque queria fazer melhor. Não tinha vergonha da própria história. Contava com dignidade. João Pedro, por outro lado, tinha crescido em berço de ouro. Colégio particular caro. Faculdade no exterior. Columbia University. MBA em Harvard. Networking construído desde a infância em clubes exclusivos. Carreira meteórica em finanças. Primeiro milhão aos 25. Primeiro milhão de dólares aos 30. Tudo sempre planejado, controlado, conquistado. 2 mundos tão diferentes que não deviam nem se tocar. Mas ali, na cozinha daquela mansão, com Arthur roncando suave no quarto do andar de cima e Miguel fazendo biquinho no sono, os mundos se tocavam. E se encaixavam de um jeito que João Pedro não entendia, mas que fazia sentido profundo. E foi aí que o medo bateu. Não um medo pequeno, um medo gigante, paralisante. João Pedro percebeu numa terça-feira comum, enquanto fingia ler relatórios, mas na verdade só pensava em Clara, que estava se apaixonando. Não era só atração física, embora houvesse isso também. Ele era homem, era viúvo emocional. E Clara era bonita de um jeito simples, mas real. Mas era mais. Era admiração. Era respeito profundo. Era gratidão. Era conexão. Era a sensação de que, quando ela estava perto, o mundo fazia mais sentido. Ele olhava para Clara e via força verdadeira, delicadeza que não era fraqueza, verdade que não precisava de maquiagem. Ela não fingia, não performava, não usava máscara social. Só era. E isso desarmava ele completamente. Mas o medo veio galopando logo atrás da percepção. Porque João Pedro Almeida, empresário consolidado, com nome respeitado, milionário antes dos 40, homem que frequentava clubes de elite e jantares beneficentes onde cada prato custava mais que um salário mínimo, estava se apaixonando por uma babá. Uma mulher que ganhava em um mês o que ele gastava em uma noite de jantar de negócios. Pelos padrões dele, pelos padrões do círculo social dele, pelos padrões da família tradicional dele, isso era impensável. Ridículo. Motivo de piada, perigoso para a reputação. Ele imaginou as conversas nos bastidores dos eventos sociais, os olhares, as risadas disfarçadas, as fofocas venenosas. O João Pedro, coitado, largado pela mulher, tá tão desesperado que agarrou a empregada. Deve ser crise de meia-idade. Deve ser só sexo, vai passar. Imagina apresentar ela para os sócios, que vergonha. Imagina ela sentada na mesa do conselho. Ela nem sabe usar talher direito, provavelmente. E a pior de todas as vozes era a da mãe dele, que ele conseguia ouvir perfeitamente na cabeça. João Pedro, você enlouqueceu. Essa mulher não é da nossa classe.
Isso é humilhação pública. Você tem uma reputação a zelar. E ele não aguentava a ideia de expor Clara a isso. Não aguentava a ideia de ela sentar numa mesa de jantar com as cobras do mundo dele e ser dissecada, julgada, diminuída. Clara não merecia isso. Clara merecia respeito. Mas também não aguentava da ideia de expor a si mesmo. O orgulho custava caro. Tinha mais. Tinha a sensação profunda, corroendo por dentro, de que ele não merecia aquilo. Não merecia alguém como Clara. Alguém genuíno. Alguém bom. Não depois de ter falhado tão completamente no casamento. Não depois de ter sido tão cego a ponto de não ver a esposa indo embora emocionalmente durante meses. Não depois de não ter sido presente para os filhos desde o começo, deixando tudo nas mãos de babás, governantas, enfermeiras. Não depois de ter construído uma vida de aparências que desmoronou no primeiro vento forte. Não corre do medo. Atravessa com passos pequenos. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Clara tinha falado essas coisas para Arthur, em momentos diferentes. João Pedro tinha escutado. Mas ele não conhecia esses conselhos de verdade. Não sabia aplicar na própria vida. Então fez o que homens racionais fazem quando as coisas ficam complicadas demais, quando emoção ameaça quebrar controle, quando vulnerabilidade bate na porta. Tomou uma decisão racional, fria, errada, covarde. Na segunda-feira seguinte, João Pedro chamou Clara no escritório. Tinha ensaiado a conversa no espelho do banheiro. Tinha preparado argumentos. Tinha se convencido de que era o melhor. Clara entrou, ainda com o avental de cozinha, achando que era alguma orientação sobre os meninos ou sobre a rotina. João Pedro estava sério, sentado atrás da mesa de jacarandá maciço, como executivo em reunião. De pé, mãos nos bolsos para não tremer. Clara, eu preciso conversar com você sobre algo importante. Ela sentou na cadeira de frente, as mãos no colo, tranquila, mas atenta. Ele continuou em pé. Não conseguia olhar nos olhos dela. Olhava a parede, a janela, qualquer lugar. Eu agradeço e é verdade tudo o que você fez pelos meus filhos nesses meses. Você é uma profissional excepcional. Realmente excepcional. Arthur melhorou muito. Miguel está se desenvolvendo perfeitamente. A casa funciona. Tudo funciona. Mas, pausa. Clara não disse nada. Só esperou. Eu decidi fazer uma mudança na estrutura de cuidados. Vou contratar uma pessoa com formação acadêmica específica, pedagogia, psicologia infantil, talvez alguém com inglês fluente e mandarim também, para começar a preparar o Arthur para a escola internacional. É uma decisão estratégica de longo prazo. Então, pausa mais longa. Covarde. Eu vou ter que dispensar você. Silêncio. O tipo de silêncio que machuca o ouvido. Clara piscou. Tentou processar. Mãos ainda no colo, tranquilas. Mas João Pedro viu os dedos se apertarem levemente. Eu fiz alguma coisa errada? A voz saiu firme, mas havia dor embaixo. Não, nada. Você foi perfeita, impecável. Isso não tem nada a ver com seu desempenho. Os meninos? Os meninos vão se adaptar. Criança se adapta rápido. Mentira. Ele sabia que era mentira. Ela sabia que era mentira. Mas nenhum dos dois confrontou. Clara ficou em silêncio por mais alguns segundos, processando, tentando entender a lógica por trás daquela decisão repentina. Não conseguiu, mas não discutiu. Não implorou. Não se rebaixou. Só perguntou com dignidade intacta. Quando? Sexta-feira. Fim dessa semana. Eu vou pagar o mês completo. Mais 2 compensações extras, mais bônus por desempenho. Você não vai sair no prejuízo financeiro. Vou dar referências excelentes. Como se dinheiro resolvesse. Clara ficou olhando para ele. Tentou encontrar os olhos dele. Ele desviou. Ela entendeu algo naquele desvio. Então levantou devagar, alisou o avental e disse baixinho, com uma calma que perfurou mais que qualquer grito. Tá bom, senhor João Pedro. Eu vou avisar o Arthur. Não precisa avisá-lo ainda. Eu posso? Precisa, sim. A voz endureceu um pouco. Ele merece saber. Merece se preparar. Já perdeu a mãe sem aviso.
Não vou deixar ele perder mais alguém sem pelo menos poder se despedir direito. E saiu do escritório. Fechou a porta devagar, sem bater. E João Pedro ficou ali, sozinho no escritório de mogno e vidro, com vista privilegiada da cidade, e sentiu que tinha acabado de cometer o erro da vida dele. Você percebeu o detalhe? João Pedro não conseguiu olhar para ela. Covardia tem cara. Covardia desvia o olho. E tem preço. E o preço começou a ser cobrado imediatamente. Nos 3 dias seguintes, a casa ficou pesada de novo. Aquele silêncio denso tinha voltado. Clara continuou fazendo tudo certinho, profissional até o fim, mas o sorriso sumiu. A leveza sumiu. Ela executava as tarefas com perfeição técnica, mas o coração tinha saído dali. E as crianças perceberam. Arthur percebeu primeiro. Tia, você tá triste? Estavam tomando café. Clara colocou a xícara devagar. Um pouquinho, amor. Por quê? Alguém foi mal com você? Não, ninguém foi mal. Mas a tia vai ter que ir embora na sexta-feira. Arthur congelou. O garfo com um pedaço de panqueca parou no ar. Ir embora para onde? Para casa da tia. Mas aqui é a casa da tia também. A frase quebrou Clara por dentro. Ela respirou fundo. Não, Arthur. Aqui é a casa do papai, sua e do Miguel. A tia só trabalha aqui. E agora o trabalho da tia vai acabar. Por quê? Você não gosta mais da gente? Eu amo vocês. Mas às vezes a gente precisa ir embora mesmo amando. As coisas são assim. Eu não quero que você vá. E começou. O choro. Alto, desesperado, visceral. Do tipo que criança de 3 anos chora quando o mundo desmorona de novo. Do tipo que parte o coração. Miguel, no cadeirão ao lado, começou a chorar também, contaminado pela energia, sem entender, mas sentindo que algo estava errado. Clara pegou os dois, um em cada braço. Difícil porque Miguel estava pesado, e tentou acalmar. Mas estava chorando também agora. As lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto. Ela que sempre foi tão forte, tão controlada, desmoronando. João Pedro ouviu tudo do escritório no andar de cima. Cada soluço, cada palavra. Fechou o laptop. Cobriu o rosto com as mãos. Respirou fundo e não voltou atrás. Orgulho e medo são âncoras pesadas. Na quinta-feira, véspera do último dia de Clara, João Pedro tentou manter a rotina como se nada estivesse acontecendo. Mergulhou no trabalho. Ficou no escritório até tarde. Quando chegou em casa, quase 10 da noite, a casa estava em silêncio novamente. Clara tinha colocado os meninos para dormir e estava na cozinha, organizando as coisas dela numa caixa de papelão. Pertences pessoais. O caderninho, uma caneca que ela usava, uma foto dos meninos que eles tinham dado para ela. João Pedro entrou, pegou uma garrafa de água gelada na geladeira, ficou parado perto da ilha central. Clara, ela virou devagar. Olhos vermelhos, mas secos agora, sem mais lágrimas. Senhor, eu só queria agradecer de novo. De verdade, você mudou a vida dos meus filhos, deles e minha. O senhor já agradeceu, várias vezes. Eu sei, mas eu queria que você soubesse que isso não é porque você não é boa. Você é a melhor. Então por que, senhor João Pedro? A pergunta veio direta. Silêncio. João Pedro não esperava confronto. Clara sempre foi tão educada, tão contida. Mas ali estava ela, de pé, cansada, machucada, exigindo verdade. É complicado. Descomplicar. Eu mereço saber. João Pedro olhou para ela. De verdade, pela primeira vez em dias. E Clara continuou, a voz firme agora, sem raiva, mas com determinação. Posso te fazer uma pergunta bem direta? Pode? Eu fiz alguma coisa que te desagradou como pessoa? Alguma coisa que passou algum limite? João Pedro balançou a cabeça com vigor. Não, nada. Absolutamente nada. Então por que você está realmente me mandando embora? E não me venha com história de escola internacional e inglês. Fala a verdade. A pergunta cortou como vidro. João Pedro travou. A máscara racional, executiva, começou a rachar. Clara deu um passo à frente e agora estava perto. Perigosamente perto. Você acha que eu não percebo? Você acha que eu não vejo o jeito que você olha para mim quando acha que eu não tô vendo?
O jeito que você fica sem graça quando a gente conversa sobre qualquer coisa que não seja os meninos? O jeito que você encontra desculpa para ficar na cozinha comigo de noite? Você tá com medo de quê, João Pedro? O nome próprio, sem o Senhor. E João Pedro notou. Ela continuou, implacável agora, porque não tinha mais nada a perder. Você tá com medo de que alguém do seu mundo descubra que você sente alguma coisa por mim? Ou você tá com medo de sentir mesmo? De ser real? De admitir que tá tudo bem não ter controle de tudo? Silêncio gigante. Clara balançou a cabeça, decepcionada. Eu não vou ficar onde não sou bem-vinda. Onde sou um problema. Mas não inventa desculpa para proteger seu orgulho. Não fala que é por causa de inglês ou de pedagogia quando a gente sabe que não é isso. Fala a verdade. Pelo menos me dá isso. João Pedro olhou para ela. Aqueles olhos castanhos, cansados, magoados, mas ainda firmes. E pela primeira vez em semanas, foi honesto. Eu não sei lidar com isso, Clara. Eu não sei o que fazer com o que eu tô sentindo. Então sente, e pronto. Deixa sentir. Não é simples assim. Por que não? Porque... Parou. Não sabia como continuar. Clara esperou. João Pedro respirou fundo. Porque você é a babá. A frase saiu antes dele pensar direito. E assim que saiu, ele soube que tinha errado feio. Clara deu um passo para trás. Como se tivesse levado um tapa. A expressão fechou. Entendi perfeitamente. A voz gelou. Virou as costas. Boa noite, senhor João Pedro. E saiu da cozinha. João Pedro ficou ali, sozinho, e soube. Soube que tinha destruído algo precioso. Por medo. Por orgulho. Por covardia. A parte mais difícil ainda não chegou. Na sexta-feira de manhã, último dia de Clara na casa, ela acordou os meninos como sempre. Tentou manter a normalidade. Café na mesa, panqueca, suco. Mas Arthur não comia. Só perguntava. Tia, você não vai mesmo ficar? Mesmo? Não posso, amor, eu já expliquei. Mas eu vou sentir sua falta, muita falta. Eu também vou sentir a sua. E a do Miguel. Vocês vão ficar no meu coração para sempre. Então fica aqui de verdade, não só no coração. E abraçou a perna dela. Apertou forte. Miguel, no cadeirão, vendo o irmão chorar, esticou os bracinhos gordos. Clara pegou ele no colo, apertou ele contra o peito, beijou a cabecinha dele 1000 vezes e respirou fundo, tentando gravar o cheiro, o peso, tudo. João Pedro desceu as escadas de terno preto, pasta de couro na mão, pronto para sair para mais um dia de reuniões importante, fingindo normalidade. Evitou olhar para a cena diretamente. Arthur, vem cá, filho. Deixa a tia trabalhar. Deixa ela terminar o dia dela. Não, ela não vai embora. Eu não deixo. Arthur, já conversamos sobre isso. Não! O menino começou a chorar de novo. Aquele choro que arranca pedaço. Miguel chorou junto. Clara tentou acalmar, tentou ser forte, mas estava tremendo. As mãos tremiam. E João Pedro ficou parado no último degrau, travado, assistindo aquilo e odiando a si mesmo. E foi aí que Arthur fez algo que quebrou tudo. Ele largou a perna de Clara, correu até o pai, segurou a perna dele com força e disse entre soluços que mal deixavam as palavras saírem: Papai, eu te amo muito, muito mesmo. Você é meu papai e eu te amo. Mas eu não quero que a tia Clara vá embora. Ela cuida da gente de verdade. Ela não abandona. Ela não vai embora que nem a mamãe foi. Por favor, papai. Por favor, deixa ela ficar. A palavra abandona entrou em João Pedro como bala de rifle. Atravessou. Destruiu. Ele olhou para o filho pequeno, rosto vermelho de tanto chorar, olhos implorando. Olhou para Clara, que estava do outro lado da cozinha, segurando Miguel, lágrimas descendo pelo rosto, mas calada. Olhou para o bebê, que chorava sem entender. E entendeu. Finalmente, entendeu. As crianças não estavam chorando por birra. Não era manha. Não era falta de educação. Era terror puro. Terror de perder de novo. Terror de serem deixados mais uma vez. Terror de que amor fosse sempre temporário. E ele, João Pedro, estava fazendo exatamente isso com eles. Estava arrancando mais alguém que eles amavam. Por orgulho. Por medo. Por covardia pura. É aqui que tudo muda de verdade.
João Pedro abaixou até ficar na altura de Arthur. Segurou o rosto do menino com as duas mãos. Respira, filho. Respira comigo, devagar. Arthur soluçava, mas tentava imitar. Assim, isso, de novo. Respiraram juntos. Quando o choro acalmou um pouco, João Pedro olhou nos olhos dele. Me dá 1 hora, tá bom? Me dá 1 hora para eu resolver uma coisa muito importante. Você confia no papai? Arthur fungou. Confio. Então confia. 1 hora. Virou para Clara. Ela estava desconfiada, machucada, guardada. Você pode ficar mais 1 hora? Só uma. Eu preciso resolver uma coisa urgente. Clara hesitou. Queria dizer não. Queria preservar dignidade, mas olhou para os meninos e não conseguiu. 1 hora. João Pedro acenou. Pegou a pasta, as chaves e saiu. Dirigiu até o escritório no piloto automático. Trânsito pesado, buzinas, cidade acordando. Mas ele não via nada. Só ouvia a voz de Arthur. Ela não abandona. Chegou no prédio corporativo, subiu para o 23º andar, entrou na sala dele. Secretária tentou falar sobre a agenda do dia. Ele acenou para ela esperar. Entrou, fechou a porta, largou a pasta, afrouxou a gravata. Sentou. Ficou em silêncio por 5 minutos e fez uma escolha. Pegou o celular. Ligou para o melhor amigo, Rafael, um advogado que conhecia desde a faculdade. O único amigo de verdade que tinha. Rafa. João, tudo bem? É cedo ainda. Eu preciso de um conselho. Mas não é sobre contrato ou negócio. É sobre vida. Sobre escolha. Rafael riu do outro lado. Você? O João Pedro, homem mais racional que eu conheço, pedindo conselho sobre vida? Aconteceu algo grave? Aconteceu. Eu tô me apaixonando por alguém. E eu tô com medo de estragar tudo. Já estou estragando tudo. Preciso de perspectiva externa. Quem é a sortuda? A babá dos meus filhos. Silêncio do outro lado. Longo. Depois a voz de Rafael. Curiosa, mas não julgadora. E daí? João Pedro piscou. Como assim, e daí? E daí, João? Ela é uma boa pessoa? A melhor que já conheci. Ela cuida bem dos seus filhos? Melhor do que ninguém jamais cuidou. Melhor do que eu. Você sente algo real? Não tô falando de tesão, tô falando de conexão. Sinto. Sinto demais, assusta. Então qual é o problema? O problema é que todo mundo vai falar. O problema é que ela não é do mesmo nível social. O problema é que vão me julgar. Vão julgar ela, vão. Rafael interrompeu, impaciente. Vai o quê? Falar? Julgar? João, você realmente se importa mais com a opinião de gente que nem sequer liga verdadeiramente para você ou com a felicidade dos seus filhos e a sua própria? Silêncio. João Pedro não sabia o que responder. Rafael continuou, mais suave agora. Responde para mim, com sinceridade. O que importa mais? João Pedro olhou pela janela. A cidade lá embaixo, as pessoas, os carros, todo mundo correndo atrás de alguma coisa. E ele estava correndo atrás do quê? De aprovação? De status? Ou de vida real? A felicidade dos meus filhos e a minha. A voz saiu rouca. Então você já sabe o que fazer. Para de ter medo e faz a escolha certa. Pelo amor de Deus, João, você sobreviveu uma traição, um abandono, construiu um império. Você vai ter medo de uma fofoca? Você é maior que isso. E desligou. João Pedro ficou sentado ali, no escritório vazio, cadeira de presidente, vista panorâmica. E pela primeira vez em meses, chorou. Chorou de verdade. Sem segurar. Sem controlar. Chorou pelo casamento que falhou. Chorou pela traição. Chorou pela solidão. Chorou pelos filhos que quase perdeu emocionalmente. Chorou por quase ter cometido o mesmo erro de novo. Afastar quem realmente importava. E quando as lágrimas secaram, quando o peito doeu de tanto soluçar, ele levantou. Lavou o rosto no banheiro executivo. Olhou no espelho. E decidiu. Pegou as chaves. Saiu. Ignorou a secretária chamando. Desceu. Entrou no carro e voltou para casa. Quando entrou, Clara estava na sala. Arthur desenhava no chão, quieto demais para uma criança. Miguel dormia no carrinho. Ela estava guardando as últimas coisas numa mochila.
Levantou quando viu ele entrar. Surpresa. Você esqueceu alguma coisa? Esqueci. Ele parou no meio da sala. Esqueci de falar a verdade. Clara cruzou os braços, defensiva. João Pedro, me deixa falar, por favor, eu preciso falar. Ela ficou em silêncio. Ele continuou, a voz firme agora, sem desviar o olhar. Eu menti quando disse que era por causa de escola internacional ou pedagogia ou qualquer desculpa técnica que eu inventei. Eu menti porque eu tô com medo. Muito medo. Medo de sentir de novo. Medo de errar de novo. Medo de ser julgado. Medo de que todo mundo ache que eu tô fazendo besteira. Que tô desesperado. Que tô sendo ridículo. Medo de expor você a isso. Mas principalmente, medo de não ser bom o suficiente. Clara franziu a testa. Não esperava isso. João Pedro deu um passo à frente. A verdade é que você me assusta. Você me assusta porque você enxerga coisas em mim que eu não enxergo. Porque você cuida dos meus filhos melhor do que eu jamais consegui. Porque você é genuína, verdadeira, e eu passei a vida inteira em ambientes onde ninguém é verdadeiro. Todo mundo performa. Eu performo. Mas você não. Você é real. E eu não sei lidar com coisa real. Não sei se sou digno disso. Mas parou. Respirou fundo. Mas eu não aguento mais fingir que não sinto. Eu tô apaixonado por você. E eu não faço ideia do que fazer com isso. Só sei que mandar você embora foi a decisão mais errada da minha vida. Silêncio. Clara ficou parada, processando. Arthur tinha parado de desenhar e olhava para os dois adultos. Ela finalmente falou, a voz baixa. E agora? Agora eu quero que você fique. Se você quiser. Não só como babá. Eu quero tentar construir algo. Não sei se vai dar certo. Não sei se eu vou saber fazer isso direito. Provavelmente vou errar muito. Mas eu quero tentar. Com você. Você, eu e os meninos. Clara ainda estava guardada. Você tem certeza? Porque daqui a pouco você vai lembrar do que as pessoas vão falar. Do que sua família vai pensar. Do que? João Pedro interrompeu, dando mais um passo. Eu não tô pedindo permissão para a sociedade. Tô pedindo para você. Fica, por favor. Arthur, que tinha escutado tudo calado, levantou do chão de repente e gritou. Fica, tia, fica! O papai te ama! Eu te amo! Fica! Miguel acordou com o grito, meio sonado ainda. Clara olhou para o menino, depois para o bebê, depois para o homem à frente dela. E pela primeira vez naquela manhã terrível, sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Vocês vão me deixar louca. Provavelmente, João Pedro admitiu. Mas fica mesmo assim. Clara suspirou. Largou a mochila. Tá bom, eu fico. Mas sem mentira, sem esconder. E se isso não der certo, a gente conversa como adulto. Combinado? Combinado! Os payoffs começam aqui. Agora presta atenção, porque as sementes plantadas lá no começo vão germinar. Lembra da primeira semente? Confiança se constrói devagar, tijolo por tijolo. Foi exatamente isso que eles fizeram nos meses seguintes. João Pedro não pediu Clara em casamento no dia seguinte. Não fez promessas impossíveis. Não tentou acelerar. Eles construíram devagar, tijolo por tijolo. João Pedro começou convidando Clara para jantar junto com as crianças, não como funcionária, mas como alguém da família. Começou pedindo a opinião dela sobre decisões da casa, sobre escola para o Arthur, sobre pediatra para o Miguel. Incluiu ela nas conversas sobre futuro. E Clara, devagar, com cuidado, deixou a guarda baixar. Deixou de ser só a babá. Virou parceira, virou confidente, virou presença essencial. Arthur parou de ter pesadelos sobre abandono. Voltou a dormir a noite inteira. Miguel deu os primeiros passos e foi segurando nas mãos de Clara, com João Pedro filmando e rindo. E João Pedro aprendeu pela primeira vez na vida a ser pai presente de verdade. Não pai que aparece para os momentos importantes e some no resto. Pai que troca a fralda, que dá banho, que leva no médico, que acorda de madrugada, que limpa vômito, que tem paciência, porque tinha Clara do lado, mostrando, ensinando, apoiando.
A segunda semente. Amor não escolhe lugar. João Pedro entendeu isso de forma visceral quando 6 meses depois de terem iniciado aquele tentar juntos, decidiu levar Clara para conhecer os pais dele. Foi num domingo. Almoço na casa de campo da família, uma propriedade enorme no interior. O pai dele, empresário aposentado, recebeu com educação gelada. A mãe dele, senhora da sociedade, tentou sorrir, mas os olhos faziam escaneamento completo. A mesa estava posta com louça de porcelana fina, talheres de prata, cristais importados. O tipo de mesa que intimida. Clara sentou ereta, sem curvar as costas, sem se fazer pequena. Usava um vestido simples, mas digno. Quando os pratos começaram a circular, a mãe de João Pedro, com aquele tom de veludo venenoso que gente rica domina, perguntou: "E você trabalha com o quê, querida Clara?" João Pedro abriu a boca para intervir, mas Clara foi mais rápida. Olhou diretamente para os olhos da sogra em potencial e respondeu, voz firme, sem titubear: "Eu cuido dos netos da senhora, do Arthur e do Miguel, e do seu filho." O silêncio na mesa foi constrangedor. A mãe dele ficou sem resposta. O pai dele limpou a garganta. João Pedro segurou a mão de Clara por baixo da mesa. Apertou. E não largou. Porque naquele momento entendeu. Amor não pede licença para classe social. Não respeita sobrenome. Não liga para conta bancária. Amor só é. E quem não consegue ver isso é porque tem olho embaçado por preconceito. Depois do almoço, quando estavam voltando de carro, Clara estava quieta. João Pedro perguntou: "Tá arrependida?" "Do quê?" "De ter ficado. De estar comigo. Minha mãe foi... Sua mãe foi exatamente como eu esperava. E eu não tô com você por causa dela. Tô com você apesar dela. Grande diferença." João Pedro riu. E soube. Soube que aquela mulher ao lado era forte de um jeito que ele nunca seria. E que ele tinha sorte absurda. A terceira semente. O caderninho. Clara continuou escrevendo. Mas agora João Pedro lia junto. Viraram um diário compartilhado. Hoje o Arthur me chamou de pai no parquinho sem chorar depois. Acho que ele tá aceitando que não é traição amar de novo. Que a gente pode amar o pai e ainda sentir falta da mãe. Miguel falou Clara hoje. Não falou mamãe, falou Clara. E ela chorou. Choramos juntos. Não é mãe dele, mas ama como se fosse. E isso basta. As anotações viraram registro da família sendo construída. E um dia, folheando as páginas antigas, João Pedro achou aquela frase que tinha lido meses atrás. João Pedro chegou cansado, mas abraçou os meninos. Ele tá tentando. E embaixo, com letra dele agora, ele escreveu: "Ainda tô tentando, mas agora não tô sozinho. Obrigado por me ensinar que tentar junto é mais fácil." 1 ano e meio depois, João Pedro pediu Clara em casamento. Nada de restaurante estrelado no Michelin, flash mob, anel de diamante gigante, pedido em público para pressionar. Foi num domingo de manhã, na cozinha. Arthur estava fazendo panqueca com Clara, já sabia virar sozinho e ficava orgulhoso. Miguel estava sentado no chão, empilhando blocos de madeira e derrubando depois para rir do barulho. João Pedro entrou na cozinha, descalço, de moletom velho, cabelo bagunçado, segurando uma caixinha simples, de veludo azul marinho. "Clara!" Ela virou com a espátula na mão. "Oi, quer panqueca?" "Quero, mas antes..." Ele se ajoelhou. Arthur percebeu primeiro. "Papai, você caiu?" "Não, filho. Eu tô pedindo a tia Clara em casamento." Arthur arregalou os olhos. Miguel largou os blocos. Clara ficou com a espátula no ar, boca aberta. João Pedro abriu a caixinha. Dentro, uma aliança simples, de ouro, sem diamantes enormes. Só a aliança. "Eu não sou perfeito. Nunca vou ser. Eu erro todo dia, toda hora. Mas eu te amo. Eu amo o jeito que você ama meus filhos. Eu amo o jeito que você me ensinou a amar eles também. Eu amo como você me faz querer ser uma pessoa melhor. E eu quero passar o resto da vida tentando ser digno de você, mesmo sabendo que nunca vou conseguir totalmente. Casa comigo?" Clara estava com os olhos cheios d'água. "Você tem certeza absoluta?"
Porque daqui a pouco vem jantar de gala, evento de empresa, gente do seu mundo. João Pedro balançou a cabeça. Eu não tô pedindo pro meu mundo, tô pedindo pra você. E se meu mundo não aceitar, problema é do mundo, não nosso. E se sua mãe, minha mãe vai ter que aceitar, ou vai perder o filho e os netos, escolha dela. Minha escolha é você. Arthur não aguentou, gritou. Fala sim, tia, fala sim! Miguel bateu palmas sem entender, mas feliz com a energia. Clara olhou para a cena. Para o homem ajoelhado, para os meninos ansiosos, para a família que ela nunca imaginou ter. E respondeu voz embargada. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi 3 meses depois. Pequeno, íntimo, só família próxima, os amigos verdadeiros e as crianças do projeto social que Clara tinha começado voluntariamente num bairro carente. João Pedro financiou, Clara coordenava. Viraram parceiros não só em casa, mas na vida. A cerimônia foi numa capela simples, não na catedral da cidade onde a elite casava. Clara usou vestido branco simples, comprado numa loja de bairro, sem grife. Estava linda do jeito dela. João Pedro usou terno, mas tirou a gravata antes mesmo da cerimônia começar porque estava nervoso e a gravata sufocava. Arthur e Miguel foram pajens. Levaram as alianças numa almofadinha. Arthur tropeçou subindo os 2 degraus para o altar. As alianças rolaram. Todo mundo riu. Miguel sentou no chão e se recusou a levantar. Clara teve que pegar ele no colo para continuar a cerimônia. Foi uma bagunça linda. E quando o celebrante perguntou se havia algum impedimento, Arthur gritou com a voz de criança de 4 anos. Não, nenhum! Eles se amam e pronto! A capela inteira explodiu em risada e aplauso. João Pedro e Clara se beijaram. E naquele momento, João Pedro sentiu algo que não sentia desde criança. Sentiu que estava exatamente onde deveria estar, com as pessoas certas, sem máscara, sem performance, sem medo, só verdade, só amor imperfeito, real, suficiente. Os anos passaram e a vida aconteceu. João Pedro continuou empresário de sucesso, mas mudou completamente a forma de trabalhar. Diminuiu a carga, delegou mais. Passou a levar os filhos para o escritório às vezes. Ensinava Arthur a apertar o botão do elevador. Deixava Miguel rabiscar em papéis de reunião. Alguns sócios reclamaram. Ele não ligou. Prioridade tinha mudado. Clara terminou a faculdade de pedagogia que tinha começado e trancado anos atrás. João Pedro pagou. Ela estudou de noite, se formou, abriu um projeto social maior, mais estruturado, para cuidar de crianças de mães que trabalhavam e não tinham com quem deixar os filhos. João Pedro financiou tudo. Viraram sócios. Ela cuidava da parte pedagógica, ele da financeira. A casa de vidro e mármore, que antes parecia museu frio, virou lar de verdade. Com bagunça, com brinquedo espalhado, com desenho na geladeira, com riso ecoando, com briga por bobagem, com panqueca queimada no domingo, com amor imperfeito, mas presente. Fé não apaga a dor, mas dá direção. E foi isso que eles encontraram juntos: direção, propósito, sentido. Numa noite qualquer, alguns anos depois, com Arthur, já com 7 anos, e Miguel com 4, João Pedro estava deitado ao lado de Clara no escuro do quarto. Você se arrepende? Ela virou a cabeça no travesseiro. De quê? De ter ficado, de ter aceito, de ter casado com um cara complicado, cheio de defeito, que quase te mandou embora por orgulho idiota. Clara deu aquela risada baixinha dela. Não, nem um segundo. E você? Nunca? Mas eu fico pensando, se eu não tivesse voltado atrás naquele dia, se eu tivesse deixado você ir embora. Mas você voltou, e é isso que importa. Você fez a escolha certa no fim. Como você sabia que ia dar certo? Você apostou alto. Clara virou de lado para olhar para ele. Eu não sabia. Ninguém sabe. Amor é sempre aposta, João. A gente nunca tem garantia. Só tem fé. Só tem escolha. Você escolhe todo dia ficar, tentar, construir. E eu escolhi você. Ele segurou a mão dela. Entrelaçou os dedos.
Obrigado. Pelo quê? Por ter ficado, por ter acreditado quando nem eu acreditava, por ter me ensinado que o que importa não é onde a gente nasceu ou quanto dinheiro tem. É o que a gente faz com o que tem, como a gente ama, como a gente escolhe. Clara beijou a testa dele. Dorme. Amanhã cedo o Miguel tem dentista e você prometeu levar. Eu vou. Eu sei que vai. E dormiram, de mãos dadas. A imagem final ecoa a primeira. Aquela manhã de terça-feira, anos atrás, João Pedro tinha acordado sozinho num silêncio que doía. A casa era mausoléu. Hoje, ele acorda com som. O som de Miguel correndo no corredor gritando que quer panqueca. O som de Arthur reclamando que o irmão acordou ele cedo demais. O som de Clara rindo na cozinha, dizendo que todo mundo vai comer o que tiver e pronto. O silêncio virou som. A solidão virou presença constante. A mansão fria virou lar aquecido. E aquela porta que tinha se fechado violentamente quando a ex-esposa foi embora, quando a traição explodiu tudo, quando o abandono dilacerou, agora está aberta, escancarada, não para qualquer um, mas para quem importa, para quem escolhe ficar, para quem ama de verdade. A luz da manhã entra pela janela enorme da cozinha, aquela janela de vidro que custou uma fortuna, mas que agora tem impressão digital de criança. Tem desenho colado, tem vida. A luz ilumina a mesa grande com restos de café derramado, migalhas de pão, cadernos de escola com lição pela metade, brinquedos esquecidos, e João Pedro entrando na cozinha de chinelo, cabelo bagunçado, ainda com cara de sono, olha para aquilo tudo, para a bagunça linda, para a imperfeição perfeita, e pensa, sem falar alto, é isso, não precisa ser perfeito, não precisa ser de revista, só precisa ser real. Onde faltar força, usa rotina. Respirar, orar, agir. Foi isso que João Pedro aprendeu com Clara. Que amor verdadeiro não é explosão de fogos. É rotina. É acordar todo dia e escolher ficar mesmo quando é difícil. Escolher tentar mesmo quando cansa. Escolher perdoar mesmo quando dói. Escolher construir mesmo quando parece impossível. E ele constrói. Todo dia. Com Clara, com Arthur, com Miguel. Com fé de que mesmo quando tudo desmorona, mesmo quando parece que acabou, Deus sempre deixa uma porta aberta. Mas a gente precisa ter coragem para passar. Coragem para escolher. Coragem para amar. Se essa história te tocou no fundo do coração, comenta "Eu creio" aqui embaixo e manda para alguém que precisa de força hoje. Porque todo mundo, em algum momento da vida, tem um momento de escolha. Entre orgulho e verdade. Entre medo e fé. Entre fugir e ficar. Entre construir muro ou construir ponte. E a pergunta que fica ecoando é simples, mas profunda. Qual escolha você vai fazer quando a sua porta abrir? Quando a chance de amar de verdade bater? Você vai ter coragem.